Deus é bom, né, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estou feliz por estar aqui nesta noite, nesta tarde, já caminhando aqui para a noite, né? Eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, todos meus irmãos. Louvado seja Deus. Quem estava aqui ontem? Eita Jesus! Meus irmãos, eu quero dizer para os meus amados irmãos que quem não veio ontem perdeu uma grande bênção, viu? Pelo menos eu penso assim. Foi um culto tão bom, né? Foi uma coisa assim tão forte, né? Palavra boa. Tínhamos aqui um pastor de uma grande igreja aqui e nos trouxe a palavra com muita sabedoria, né? Assim, irmãos? E eu, pelo menos, gostei, certo? Eu acredito que os irmãos que estavam aqui receberam também o alimento da palavra de Deus, né? E eu gostaria que tivesse toda a igreja aqui, sabe? Né, Jalessa? Tivesse toda a igreja aqui recebendo, que foi tão bom, né? Tão impactante, né? Mas é assim mesmo, né? Meus amados irmãos, eu quero ler um texto da palavra que está em Lucas, capítulo 8, versículo 37 e 39, né? O tempo corre rapidamente, né? E a gente não pode passar do tempo. Está dando assim Diz o evangelista São Lucas, capítulo 8, versículo 37. Eu estou trabalhando com a RC, né? A RC. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Glória a Deus por isso, né? Meus amados irmãos, eu quero trazer, o assunto é um assunto que todos nós conhecemos, né? Os irmãos conhecemos, e se nós pudermos colocar título nessa mensagem tão simples, eu colocaria: o primeiro missionário enviado por Jesus. Vamos dizer comigo? O primeiro missionário enviado por Jesus. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Amados, eu quero falar sobre esse assunto que é muito precioso. Este assunto é muito importante. E eu quero falar desse missionário, o primeiro missionário que Jesus enviou, né? Jesus enviou. Mas, pastor, Jesus enviou algum missionário? Enviou, sim, nós vamos ver aqui na mensagem, né? Porém, meus irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar do que aconteceu antes do encontro de Jesus com esse futuro missionário, né? Antes de Jesus se encontrar com ele. E nós vemos, meus irmãos, nos evangelhos, que Mateus, né, o livro de Mateus, no livro de Marcos e de Lucas, nos falam da libertação desse homem, né? Todos esses evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, falam desta libertação, né, daquele milagre que aconteceu na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados, que em Mateus capítulo 8, versículo 28, lá vai nos dizer que eram dois os homens que estavam endemoniados, né?
quando nós vemos lá Mateus, né, ali falando lá, né, 2 endemoniados, né. Já Lucas e Marcos, eles preferiram falar apenas do futuro missionário. Amém, meus irmãos? Quer dizer, Lucas e Marcos, eles descartaram um e focaram no futuro missionário. É o que eu quero falar para vocês. Os 3 evangelistas, os três falaram do sufoco que eles passaram para chegar em Gadara. Ou seja, eles estavam ali, no caso, Lucas e Marcos não estavam, mas Mateus estava. Os outros discípulos estavam também com Jesus, não é? Mateus, eu não estudei aqui no caso para ver se já estava lá, mas eu quero dizer para os meus irmãos que eles viram, eles souberam do sufoco, da dificuldade que houve para que eles chegassem naquele lugar, para que eles tivessem um encontro com aquele homem de Gadara. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, amados, a Bíblia não informa de quem era o barco, né? Eu fui dar uma olhadinha ali, mas não encontrei, né? De quem era o barco que o mestre Jesus usou para chegar naquela terra. A Bíblia não diz de quem era, né? Pois bem, mas, todavia, diz que Jesus os convidou. Jesus convidou os seus discípulos para que eles entrassem naquele barco. Quer dizer, eles obedeceram o convite de Jesus. Jesus os convocou, os chamou para que eles entrassem no barco e começassem a navegar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu digo para os irmãos que o destino que eles iriam tomar, eu acredito que era desconhecido para aqueles discípulos. Eles estavam apenas obedecendo ao Senhor. Vamos entrar no barco? Vamos começar a navegar? Vamos começar a caminhar, atravessando o mar da Galileia? Vamos, né? Pois bem, todos nós, meus amados irmãos, sabemos que o Senhor Jesus já sabia para onde estavam indo. Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Amém, meus irmãos? Então, sendo Deus, ele já sabia para onde estava indo, mas os discípulos não sabiam. Eles não entendiam que Jesus tinha alguma coisa a fazer lá em Gadara, né? Pois bem, então quero dizer, olha, primeiro, Gadara, meus amados irmãos, não fazia parte do campo missionário do Senhor Jesus. Era um lugar atípico para os judeus. Eles não iam lá, então não fazia parte do campo missionário. Gadara era um lugar de gentios, não era um lugar de judeus, não é? Ou seja, ali não havia judeus, ali era uma terra pagã, né? Segundo, em João capítulo 1, versículo 11, o mestre Jesus, até ali, só se dispunha a pregar e a evangelizar os seus. Diz João 1,11, veio para que eram seus judeus, e os seus não receberam. Era o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11. Quer dizer, Jesus foi enviado para os seus, Jesus foi enviado para os judeus, Jesus foi enviado para levar a palavra para aqueles judeus que estavam dispersos. Glória a Deus. E Gadara não era um lugar de judeus. Deixa eu dizer, olha, aos olhos humanos, ainda não era a hora dos gentios, ainda não tinha chegado a hora dos gentios, não era a hora dos gentios entenderem o plano da salvação de Jesus. Diga glória a Deus. Mas pastor, me explica um pouquinho. Olha, irmãos, nós
não éramos judeus, nós não somos judeus. E teve um tempo que a salvação era para os judeus, só para os judeus, Jesus veio para os judeus, só que eles não quiseram, houve uma discriminação de Jesus, né? O povo não aceitaram, o povo começaram a se revoltar com a palavra que Jesus falava. Aí houve algumas aberturas, houve Gadara, que Jesus entrou, e nós vamos ver nessa mensagem, houve, lá em Mateus capítulo 15, aquela mulher sirofenícia, e até houve, meus irmãos, os samaritanos. É interessante, eu estava meditando assim, não está na mensagem, mas quem estava na Galileia para ir para a Judeia, passava por Samaria, a não ser que fizesse um rodeio grande. E Jesus, ele passou por ali, esteve lá no poço de Jacó, e uma mulher chegou ali, e ele falou com aquela mulher, ele sabia o que iria fazer. Aqueles homens vieram, correram até onde estava Jesus, ouviram a palavra, convidaram Jesus para estar ali com eles, e Jesus passou 2 dias com ele, eles ouviram a palavra, eles se converteram, eles aceitaram, né? Então, o evangelho abriu-se também para os samaritanos, né? Pois bem, mas, meus irmãos, aqueles homens não entendiam que ninguém sabia daquele barco que Jesus iria ali. Em Marcos capítulo 4, versículo 37, ali está dizendo, levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos meditar um pouquinho nisso aqui. Os discípulos entraram no barco, o barco caminhava no mar da Galileia. Eu quero dizer para os irmãos, eu sei que muitos sabem, mas alguns não sabem, o mar da Galileia não era o mar nosso, né? O mar salgado, era uma espécie de um lago, que era o lago de Genezaré, a mesma coisa. Então, quando Jesus começou a atravessar, aí lá se vem um temporal, né? Veio um grande temporal, levantou-se o vento, e as ondas, devido ao movimento do vento, começaram a encher o barco. Aí diz aqui a palavra em 4:17, que subiram as ondas, quer dizer, as ondas eram tremendas. Eu já passei por isso, nós já passamos por isso, né? Lá no Pará, e algumas vezes que houve temporal, quando nós íamos, e faz medo, quando as ondas se levantam, as águas, né? Os barquinhos chegam, vão lá embaixo, vão lá em cima, faz medo. E os discípulos eram acostumados com o mar, eram acostumados com a pesca, a maior parte deles, mas eles também tiveram medo. Diga misericórdia, né? Eles estavam acostumados com os temporais, e eu quero dizer, meus irmãos, que existem os temporais nas nossas vidas. Chegam os temporais nas nossas vidas, e eles vêm, às vezes são tão fortes, nós lutamos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós jejuamos, nós oramos, nós choramos, nós lamentamos, e as ondas estão cobrindo o nosso barco. Glória a Deus, né? E muitas vezes o nosso barco começa a se encher, porque os temporais são grandes, mas o nosso Deus ouve as nossas orações, né? Eles ouvem as orações, e nós começamos a orar, e os temporais, eles vêm, mas eles vão embora. Diga amém. Quantos temporais nós temos vencidos? Se eu perguntasse aqui aos irmãos, quantas lutas, quanta dificuldade, quantas preocupações, quantas coisas difíceis vocês passaram, eu tenho certeza que todos já tinham passado, todos já passaram. Então, nós passamos os temporais vêm, mas vão embora. Porém, deixa eu dizer, aquele temporal, amados, era um temporal diferente, sabe? Aquele temporal era um temporal diferente, um temporal difícil. No entanto, vejam bem, vamos meditar comigo. Enquanto o temporal estava açoitando
a embarcação dos discípulos, enquanto o temporal estava ali agindo, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Quando nós lemos assim a palavra assim, como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer que a luta bem grande, os discípulos todos ocupados, trabalhando, lutando, e Jesus dormindo? Até assim, existe assim uma... Pois bem, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Muito embora, meus irmãos, o temporal fosse muito forte. Eu acredito que um dos maiores que os discípulos enfrentaram na sua vida. Temporal forte, um temporal diferente. As ondas subiam por cima do barco. Quer dizer, se subiu, passava e alagava tudo, era aquela coisa. Mas o mestre, deixa eu te dizer, o mestre estava lá na polpa. O mestre, o Senhor Jesus, estava no controle de toda a situação. Quantos que assim diga glória a Deus por isso? A onda estava grande, a situação estava difícil, mas Jesus dizia: está tudo no controle, está tudo sobre o meu controle, tudo está nas minhas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Tudo era normal. O texto diz, meus irmãos, que o barco já se enchia, se enchia da água, mas para Jesus, tudo estava normal. Amém, meus irmãos? Tudo estava normal, Tem um hino, um dia desse, lá da era de 50, E quando Jesus já cantava esse hino, e esse hino diz mais ou menos assim, chega, Tiago, me ajuda a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado a Jesus, foi chamar. Glória a Deus. Eu acho que ninguém sabe esse hino, Aleluia. A Bíblia não diz que foi Pedro não, sabe? Mas o compositor aqui disse que era Pedro, não sei, Se os universitários puderem dizer, Pois bem, alguém foi chamar Jesus. Eu acho que Jesus, o Jesus Deus, Ele estava só esperando, sabe, irmãos? Já estava aguardando. Ele sabia que alguém viria ali, Aí então ele chega, aí diz assim, eles chegam apertados, como nós falamos aqui, aperreados, preocupados. Aí diz: mestre, não se te dá que pereçamos. Quer dizer, nós estamos morrendo, nós estamos naufragando, e tu está aí dormindo, Senhor. Mais ou menos por aí. Aí, meus irmãos, como eu falei, tudo estava sob o controle do Senhor. A minha vida e a tua está no controle do Senhor. Mas, pastor, eu estou passando por uma tribulação tão grande. Meu filho está dando trabalho, minha filha saiu de casa, o problema está sério, perdi meu emprego, não passei no concurso. Calma, Jesus está no controle, louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Ainda hoje tudo está no controle de Deus. Deus está no controle. Mas, pastor, a política vai isso. Calma, Jesus está no controle. Ele vai fazer tudo na hora certa. Ele é Deus, E se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. E quem vai obrigá-lo a fazer? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Aí, meus amados, lá no versículo 39, do texto, diz que Jesus despertou, Jesus despertou e repreendeu o vento, e ele falou com o mar. Já pensou? Meus amados irmãos, o mar e o vento não têm vida. Não concordam comigo? Não tem vida. Não é como um ser, como um animal, como alguma coisa, que a gente pode falar para ele e ele vai nos ouvir. O vento e o mar não têm ouvido. Ele não pode ouvir ninguém. Mas ali estava o Senhor que os fez.
aquele que fez todas as coisas, né? Ali quando Jesus se levanta e fala ao vento e fala também o mar, ele diz: cala-te. A voz era grande, ouvia-se um eco: cala-te, aquieta-te. Glória a Deus. E o vento se aquietou. Imediatamente o vento se aquietou. E o texto vai dizer: e houve bonança, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos, o vento e o mar lhe obedecem, né? Está difícil, mas basta uma palavra. Quando ele diz uma palavra, as coisas caminham muito bem, né? As coisas são resolvidas, os temporais vão embora, as dificuldades, até a morte é tirada. Amém, meus irmãos? Até a morte é repreendida. Lázaro estava lá 4 dias. Aí Jesus chega, tira a pedra, tiraram a pedra. Aí Jesus grita, né? Lázaro! Eu acredito que Jesus sabia que Lázaro estava lá no seio de Abraão. Lázaro ouviu. Essa voz eu conheço. Vem para fora! Aí Lázaro sai. E a Bíblia diz que ele tinha os pés e as mãos amarradas, mas mesmo assim ele sai. Eu entendo que ele não saiu andando como nós andamos normalmente. Eu acredito que ele saiu deslizando. Amém? Deslizando, saiu e se apresentou. Aí Jesus disse assim, ó: desamarrai-o e deixai-o ir. Amém, meus irmãos? Muitas vezes nós estamos assim, quase mortos, né? Com o pé na cova, mas vem a voz do Altíssimo e diz: olha, homem, eu te digo, levanta-te. E nós nos levantamos para Deus, e nós caminhamos para Deus, e nós voltamos a fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Houve grande bonança ali no mar da Galileia. Olha, amados, Jesus sabia que tinha uma missão para fazer. Amém ou não? Jesus sabia. Mas acontece que o inimigo também sabia. Sabe? O inimigo também sabia que o Senhor ia fazer. O que é que o Senhor ia fazer lá na terra dos Gadarenos? Ele sabia, né? Por isso, o inimigo quis impedir. Sabe? Né? Eu acho que ele imaginou assim: eu vou mandar um temporal, e o temporal vai jogar o barcozinho, né? O barcozinho vai afundar, e eles não vão conseguir fazer o seu intento. Jesus não vai chegar do outro lado. O inimigo sabia, e ele arquitetou o plano. Olha, amados, esse temporal era como aquele que destruiu lá no dia de Ló. Aí destruiu a casa, destruiu o rebanho, destruiu todo mundo, foi acabando com tudo, foi acabando. Assim também era aquele temporal. Ou seja, era o temporal da morte. Diga misericórdia. Era o temporal para morrer, era o temporal para matar, era o temporal da morte. Porém, meus amados, com Jesus, o mal não tem efeito nenhum. Amém? O mal vem, eles vão acabar com aquele crente. Aí Jesus repreende, né? Nesse aí não. Nesse aí não, Satanás. Nesse tu não pode tocar. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Senhor põe em redor de cada santo uma cerca. Não sei se você já leu esse versículo. Você é cercado, você é guardado, você é protegido. Diz a Bíblia que nós nos escondemos no esconderijo do Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Por isso, Ele diz ao mal: nesse aí não, esse aí tem dono,
Você sabia que o crente tem dono? Esse aí tem dono. Louvado seja o nome do Senhor. O mal não tem efeito na vida do crente fiel. Então, meus irmãos, os discípulos disseram, quando os discípulos viram aquela maravilha, o mar se aquietando imediatamente, o vento parando, tudo voltando ao normal, aí os discípulos falam para o outro e dizem, mas quem é este? Não conhecia o Jesus ainda, sabe? Mas quem é este? Glória a Deus! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Deus! O nosso Deus, meus irmãos, não há limite para Ele. Até o vento, até o mar, até a morte, até tudo lhe obedece à sua voz. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí outro trecho mais à frente, lá alguém responde assim, este, né? Eu acho que ele olhou para Jesus e apontou, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nazaré da Galileia não era nada, mas tinha Jesus, né? Jesus estava ali. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém, meus irmãos? Quantos amam este Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Ora, amados, eu creio, pastor Vicente, crê que no restante, sabe, na restante da profecia, da travessia da Galileia, quer dizer, naquela mesma viagem, no restante daquela travessia, os discípulos passaram a cantar, a orar e a adorar o Mestre amado. Porque, meus irmãos, ninguém vê um milagre acontecer que não pare e não comece a adorar aquele que fez o milagre. Concorda comigo? Diga amém. Então eles começaram a adorar, eles começaram a cantar, eles começaram a orar, adoravam, olhavam, adoravam, cantavam, oravam, agradeciam a Deus, porque Jesus estava com eles. Não vi nenhum amém. Igreja, não podia ser diferente. Não podia ser diferente, né? Pois bem, e eles chegaram ao outro lado, a terra dos Gadarenos. Veja bem, é interessante dizer, meus irmãos, que eles não foram ao porto da cidade. Eu imagino que lá em Gadara tivesse um porto, onde as embarcações, principalmente de pescadores, ou de alguém que ia para a região, parava, descia e fazia compras, ou qualquer coisa dessa natureza, mas com Jesus foi diferente. Ele não foi lá para o porto de Gadara. Ele foi para onde, pastor, né? Olha, irmãos, eles não foram para o porto, mas foram parar, sabe aonde? Próximo do cemitério. Misericórdia, né, irmãos? Próximo do cemitério. E próximo do cemitério era um lugar deserto. Próximo ao cemitério é lugar triste. Concorda comigo? É um lugar triste. Às vezes a gente passa em um cemitério e muitos não querem nem olhar lá para dentro para ver se não vê uma alma, né? Aí passam ali olhando para o outro lado. Era um lugar triste. Era um lugar preocupante. Era um lugar que as pessoas evitavam de passar ali. Mas foi lá que Jesus foi. Foi para lá que Jesus foi, né? Diz na palavra. Quando eles pararam ali, de repente, vem vindo ao encontro deles, de todos ali, um homem feio. A Bíblia diz que estava nu, estava sem roupa, estava nu. Era um homem horripilante. Diga mais uma vez, misericórdia. Lá vem aquele homem, rápido, feio, sem roupa, horripilante, lá vem ao encontro dos discípulos. Lá em Mateus 8, 28, diz que aqueles homens eram tão ferozes, que ninguém podia passar por aquele caminho. Já pensou isso? Quer dizer, se a população não podia passar por ali, imagine os líderes de Gadara. O que é que eles queriam fazer com aqueles homens?
Eu imagino que eles diziam para os outros: rapaz, nós temos que dar fim a este homem, ou a estes homens. Temos que acabar com isso. Ninguém pode passar próximo ao cemitério, que ele nos ataca, que eles vêm em cima de nós. E eu acredito que tinham botado muitos para correr, porque a intenção dele era essa, né? Tomar de conta de todo o território. Aí chega Jesus, e lá vem aquele homem, daquela maneira. Eu acredito, meus irmãos, que os discípulos tiveram muito medo novamente. Talvez tiveram mais medo do endemoniado do que lá do temporal. Eles ficaram temorizados, mas se controlaram. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Amém? Jesus estava ali. Quando Jesus está na nossa vida, a coisa é diferente. Não é verdade, pastor Ivan? É diferente. Então aqueles homens se controlaram e viram o que é que Jesus ia fazer. Aí isso, meus irmãos, faz me lembrar lá de Mateus 14, 26, quando Jesus caminhava por cima das águas, né? Os discípulos estavam já acredito que na terceira vigília da noite, viajando no barco, e já de madrugada, quando eles olham lá e vem um homem por cima das águas, e eles gritaram, eles espernearam, pensando que Jesus era um fantasma, né? Mas Jesus chega e anuncia: não temas, sou eu. Amém? Muitas vezes nós estamos assim, temerosos, preocupados, o que é que vai acontecer? Aí Jesus chega e diz: não temas, meu filho. Aleluia. Agora os discípulos viam um homem magro, esquelético, vindo ao seu encontro. E amados, deixa eu dizer uma coisa: ele não vinha tranquilo, assobiando o hino da harpa, não, ele vinha bravo, sabe? Aquele homem vinha bravo, ele vinha com toda a força mesmo, ele vinha gritando, ele vinha falando palavras de ordens. Aí Marcos diz que ninguém podia prendê-lo. Colocava lá algemas, né? Colocava lá alguma coisa, ele fazia, e ia embora. Ninguém podia prendê-lo. Aquele homem fora preso várias vezes com grilhões de cadeias, mas elas eram feitas migalhas e ninguém o podia amansar. O homem era bravo, né? O homem era bravo. E ele andava de dia e de noite pelos montes e sepulcros, clamando e ferindo-se. A situação estava difícil para aquele homem, né? Deixa eu fazer aqui uma pausa aqui, meus irmãos. Olha, amados, se Jesus falasse a qualquer um daqueles discípulos, a Pedro, que era o mais valente, a João, que era o mais manso, né? Ou qualquer um dos 12, falasse com aquele discípulo, que aquele discípulo teria que ficar pregando naquela cidade. Olha, João, você vai ficar aqui em Gadara, você vai começar a pregar aqui em Gadara. Pedro, você vai ficar aqui em Gadara, ou qualquer um deles, você vai ficar aqui neste lugar. Eu tenho certeza que o discípulo dizia: Jesus, manda outro. Eu não. Eu não fico não. Se Jesus falasse para todos os discípulos: olha, vocês 12 vão ficar aqui, mesmo assim eles não aceitariam ficar lá em Gadara, né? Gadara, meus irmãos, era uma cidade sombria, era um lugar sombrio, era um lugar difícil, era um lugar demoníaco, né? Ali, em Gadara, eles adoravam ídolos terríveis, eles não conheciam Deus, não sabiam, não queriam saber. Ali tinha costumes diferentes dos costumes judaicos. Ali em Gadara tudo era complicado, viu? E eles não aceitariam. Meus irmãos, existem lugares assim, que é difícil de evangelizar. Quando eu comecei a trabalhar para Jesus, um dia desse, 73, 74, me convidaram, 73,
me convidaram para mim e evangelizar o Canindé. Eu fui. E nós fomos. E quando nós chegamos lá, eu vi a situação difícil. Lugar tenebroso, né? Mas alguém foi, trabalhou, se esforçou, hoje é uma bênção de Deus, né? Me convidaram para ir, nesse dia não era para evangelizar, mas nós fomos a Juazeiro, né? A gente passava com a Bíblia e o pessoal ficava xingando a gente. Eu não sei como é que está lá hoje, faz tempo que eu não vou lá, mas deve estar bem difícil ainda, porque é um lugar tenebroso, lugar de ídolos, lugar terrível. E assim, meus irmãos, são muitos lugares que é difícil de entrar, difícil de evangelizar. Vamos crer assim, diga amém. Nestes locais, só quem é da terra, viu? Só quem é da terra pode falar a palavra de Deus. Porque se chegar outro, vai ser xingado, vai sofrer, vai ser perseguido. Então, amados, Gadara precisava de um missionário. Ninguém diz nada, né? Gadara precisava de um missionário. Porém, meus irmãos, a quem Jesus podia mandar? Quem iria ficar em Gadara? Ele estava ali, né? Pois bem, mas quem ficaria ali? A quem Jesus podia enviar? Tinha que ser alguém de um testemunho bem forte e alguém da terra. Amém? Glória a Deus por isso, né? Hoje, meus irmãos, existem pessoas que têm tudo para falar de Jesus. Nós podemos falar de Jesus. Ainda temos liberdade de falar de Jesus. Não sei até quando, mas não falam. Não dizem nada, não diz nem que Jesus é bom, né? Pois bem, a Bíblia, meus amados, não falam o nome daquele homem. A Bíblia não diz o seu nome, mas a Bíblia chama de o endemoniado gadareno. É por isso que a Bíblia chama aquele homem, né? O endemoniado gadareno. E deixa eu dizer para vocês, foi o endemoniado gadareno que foi enviado para ficar ali trabalhando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. O certo, meus irmãos, é que o homem que era temido por todos, né? Era temido por todos, agora vinha ao encontro do barco que estava ali ancorado. Ele vinha bravo, ele vinha pronto para atacar, né? Vinha com muita raiva, cheio, dele. Pois bem, ele vinha pronto a dissipar todos ali. Ele vinha pronto a triturar a todos que estavam ali. Porém, ouviu uma ordem. E a ordem era: sai desse homem, espírito imundo. Quando ele vinha bravo, aí ouviu a voz do Senhor: sai deste homem, espírito imundo. Glória a Deus. Eu acredito que isso, meus irmãos, atacou aquele homem assim com peso, que ele paralisou. Ele parou, né? Sai deste homem, espírito imundo. Então ouviu-se uma voz horripilante, uma voz feia, e essa voz dizia: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Era uma voz feia, e continuou: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus capítulo 8, versículo 29, né? Aí houve a pergunta. Deixa eu dizer, amados, os demônios e seus aliados, eles sabem que existe um tempo em que eles serão punidos e atormentados para sempre. Vão ser lançados no lago de fogo. Vão ser lançados no lago de fogo. E eles temem, porque sabem que o seu tempo está se findando. Eles temem porque sabem
que o seu tempo, os demônios temem, porque sabem que o seu tempo está chegando ao fim. Está se findando. E Jesus perguntou àquele homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos, né? Que não era só um demônio, eram muitos irmãos, eram muitos demônios que estavam naquele homem. Já imaginaram, meus irmãos, o estado daquele homem? Como estava aquele homem? Seu estado, meus amados, era deplorável. Deplorável. Ele vivia se ferindo com pedras, é o que a Bíblia diz. Ele estava nu, né? Estava nu. Com certeza, ele cheirava mal, né? Ele cheirava mal. A sua fisionomia era terrível. A sua fisionomia era fisionomia de dor, né? Fisionomia de dor. Os demônios suplicaram a Jesus para entrar numa manada de porcos que estava passando, e a manada caíram no mar, morrendo afogados. Quando os demônios saíram, o homem ficou liberto, o homem ficou sã, né? O homem ficou em plena consciência. Nos fala assim a palavra do Senhor. Glória a Jesus por isso. Então, amados, os discípulos ficaram maravilhados, felizes. Deixa eu dizer mais. Olha, o vento, o mar, o temporal e até a legião de demônios ouviram e atenderam a voz do Senhor. Ouviram e atenderam a voz do Senhor. Aqueles que cuidavam dos porcos fugiram e foram contar o que aconteceu na cidade. E quando o povo chegou, onde eles estavam, encontraram o ex-demoniado, né, assentado, vestido e em pleno juízo. E o povo do lugar não entenderam que à frente deles estava o príncipe da paz. Jesus, o príncipe da paz. Então rogaram para que ele fosse embora. Mandou que ele fosse embora. Meus irmãos, nesse momento o ex não era mais endemoniado. O ex suplicou para ir com o Senhor Jesus. Foi aí que se realizou a missão do mestre para aquele dia. Não estão entendendo? Quando ele disse assim: olha, eu quero ir contigo, aí cumpriu-se a missão do Senhor. A palavra da vida precisava ser anunciada em Decápolis, naquela cidade ali, próximo. E ninguém melhor para ser usado ali, senão alguém que fosse filho daquela terra. Amém? Estão entendendo? Aí no versículo 19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E aquele homem, meus irmãos, que era temido por todos, e que muitos desejavam sua morte, voltou para a sua família. E por onde ele passava, contava o que o Senhor Jesus tinha feito na vida dele. Quer dizer, começou a sua missão ali. E todos souberam quem era Deus e quem era Jesus, pela boca daquele missionário ungido e enviado pelo mestre, pelo Senhor Jesus. Aí lá no versículo 20, estou terminando, diz que todos que ouviam se maravilhavam, todos que ouviam aquele testemunho, aquele homem endemoniado, perigoso, triste, né, que todos tinham medo, mas agora via ele em sã consciência, falando do reino de Deus, falando de Jesus, todos se maravilhavam. E assim, meus irmãos, o ex-endemoniado virou um grande missionário, para a glória do nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que, para se iniciar a obra lá em Gadara, e em toda Decápolis, Jesus teve que enfrentar, primeiro, o temporal. Foi o primeiro que ele teve que enfrentar. Ele enfrentou também um mar agitado. Ele enfrentou um vento forte e enfrentou uma legião de demônios. Isso mostra, meus irmãos, que uma obra para ser iniciada
é sempre muito difícil. Quem foi que disse que é fácil iniciar uma obra? É muito difícil, viu? Aqui foi tão difícil, né? Para nós chegar a ser o que nós somos hoje, houve muita caixa nas costas do Gedaía, do Ricardo, está chegando ali, e de outros que ajudavam, né? Cadeira vai, cadeira vem. O som vai, de tarde, 2 horas da tarde, lá vinha os meninos, não tinha teto, não tinha nada, lá vinha o menino com as caixas de som, Gedaía, Ricardo, Cabral, não me lembro mais os outros, né? E vinha e ajeitava tudo naquele sol quente, terrível. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos assim. Quem disse que é fácil, né? Pois bem, não é fácil, mas eu digo, Deus usa os seus obreiros. Amém? Deus usa os seus obreiros. Muitos, para iniciar um trabalho para Deus, se submetem a muitas dificuldades. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz: preciosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Preciosos, né? Aquele ex-endemoniado passou por grandes dificuldades, com certeza. Ele foi usado pelo inimigo e sofreu sob o peso do jugo maligno. Porém, meus irmãos, depois de liberto por Jesus, seguiu fazendo a obra do Senhor. Amados irmãos, a vida de um missionário não é fácil, não. E hoje alguém pensa que missão é assim, fácil. Missão é para mim ir lá para a Bolívia, né? Paga minhas passagens aí, bota aí um dinheiro na minha conta aí, que eu vou já para a Bolívia. Não, agora eu vou para o Paraguai. Não, agora eu vou para a China. Agora eu vou para... né? Aí, meus amados irmãos, missão não é passeio. Missão é a obra do Senhor. Aquele missionário diz: Jesus, me dá uma canoazinha e um barco que eu vou começar a andar por aqui. Não. Ele saiu a pé fazendo a obra do Senhor. Não é como as pessoas pensam hoje, né? Se chamar as pessoas para fazer uma obra, vamos evangelizar, né? Vamos sair de rua por rua. Aí muitos não querem ir, nem aparece. Nos cultos, nem aparece. Mas se disser: eu vou ter uma vagazinha para missionário, bota meu nome aí, pastor, que eu quero ir. Né? Bota meu nome aí. Não estou exortando ninguém, mas estou dizendo uma realidade. Então, meus irmãos, ser missionário é que nesse homem aqui. Ele enfrentou muitas coisas, mas Deus honrou o seu trabalho. Gadara foi evangelizado para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a todos.